mais um Curiosidades TDAH Fora da Caixa. Nosso assunto de hoje vai ser muito, mas muito interessante. Nós vamos falar sobre a agressividade do filho. Pode ou não pode ser TDAH? Será que é? Será que não é? Bom, na verdade, quando nós falamos em agressividade, nós temos que entender que o TDAH ele tem três situações: transtorno de hiperatividade, impulsividade, déficit de atenção, certo? A impulsividade é a questão que nós falamos resultado a agressividade. A agressividade por si só, ela pode ser diversas situações que causem a agressividade. Mas vamos pensar que o TDAH fosse um tronco de uma árvore, aonde nós temos a impulsividade, que é o TDAH vinculado ao TDAH. E a agressividade, ela é resultado, ou seja, um resultado vindo da impulsividade. As pessoas questionam, tá, mas o meu filho ele pode não ser hiperativo e apenas impulsivo? Pode. Meu filho pode só ter déficit de atenção e impulsividade sem ser hiperativo? Pode. Ele pode só ter a impulsividade, só ter a agressividade? Pode. O que a gente explica? O TDAH, ele tem as três formas, mas não significa que a criança, especificamente, tenha que ter todas elas. Não, simplesmente a criança ela é diagnosticada e se verifica aonde há o enquadramento. E quando nós estamos falando em agressividade, nós estamos focando na parte da impulsividade. E aí nós temos que entender o que é essa tal de impulsividade. Então, o que é a impulsividade? A impulsividade, primeiro a gente entende a impulsividade para depois a gente começar a falar de agressividade. Já que a agressividade ela é resultado, vamos entender o que é a impulsividade então, né? A impulsividade, na verdade, ela é o quê? São os impulsos que são gerados e ocasionados, né, no decorrer das relações com as pessoas, mas de uma maneira muito intensa. Ou seja, em vez da pessoa agir de maneira coerente à situação proposta e proporcionalmente, ela reage, ela não age, ela reage à situação e numa proporcionalidade maior, mais intensa do que o normal. Digamos, vamos dar um exemplo prático aqui, numa relação da escola, a relação das crianças na escola. Está lá no ambiente da hora do lanche, na hora do intervalo escolar, vem o coleguinha, sem querer, esbarra nele. A reação que ele tem não é uma gíria intencional, é uma reação. Oh, já bateu em mim? O que tá pensando? Sabe? É aquela impulsão, assim, já com gritos, já gritando com o colega. O colega nem intencionalmente esbarrou nele, mal tocou, assim, esbarrou nele sem querer. Mas aquela reação foi um impulso muito forte. Então, o que acontece? Diante desse impulso tão forte que foi ocorrendo, essa impulsividade que veio vindo com tamanha intensidade, houve uma intensidade muito feroz. A criança, ela vem assim, de repente, quando a gente vê, ela vem e ela agride verbalmente. Olha bem, essa impulsão foi o agir assim de maneira imediata, numa proporcionalidade fora do normal. E aí a agressão, ela é verbal, no caso que eu acabei de dar o exemplo. Então, a agressividade é essa parte verbal, essa parte de jogar as palavras sem sequer medir o que está falando. E a impulsividade, ela forma isso. Falar alto, gritar, não medir as palavras, agir por impulso, não simplesmente assim, reagir por impulso, falar, interromper falas do outro, não esperar a sua vez de falar, ter uma ansiedade interior, algo que angustia a criança não consegue se expressar de maneira como ela quer, isso tudo são questões da impulsividade. Só que o que acontece? Como a criança ela não sabe a forma adequada de se expressar, ela não sabe como agir no ambiente social, que é o que a gente fala, ela não tem inteligência emocional para
agir no ambiente, o que ocorre? Ocorre que ela acaba ficando agressiva. Ela acaba tendo como reação a agressividade. Então, a gente tem que entender, compreender, olha bem, compreender, ter uma noção, né, que os nossos filhos, eles, quando eles estão agindo desta forma, eles estão agindo nesse sentido, nós precisamos começar a cuidar deles. O que tá, e entender, eu sempre digo sobre a empatia, se colocar no lugar da criança, o porquê que ele está tendo esta reação agressiva. Já que a agressividade é um resultado da impulsividade, é o momento final, é o que aconteceu. O que veio antes? O que causou a agressividade? Lembra que eu falei o exemplo do esbarrão do coleguinha? O coleguinha esbarrou nele. Para ele é como se alguém tivesse batido nele. E aí ele fez aquele impulso do e já agrediu, né? Porque ele tá tão tenso, que sempre ele é tão agredido por todos e tudo é não, tudo é agressão, os colegas agridem ele na sala de aula, ele sempre é xingado, ele é sempre atacado, ele sempre sofre ataques, que no primeiro esbarrão ele já, pá, ele não age, ele reage, pá, ele já saiu reagindo. Então, tem toda uma logística prévia a essa agressividade. Nós estamos vivenciando que a situação ela veio pretérita, não foi só o esbarrão. Ele já vive uma situação anterior que ele vive em tensão, ou seja, ele está tenso na hora do intervalo. Nós não nos pomos no lugar da criança. A criança, a hora do intervalo, dependendo da criança, é um dos momentos mais tensos na hora da escola. Porque é um momento de sociabilidade, socialização entre os grupos que se formam dentro da escola. Sobre isso, muito eu ensino as técnicas de como ajudar os nossos filhos a sociabilizar nesses ambientes. E aí se coloque no lugar da criança que sofre tantas retaliações nesse ambiente de forma diária e cotidiana. E às vezes aquele colega que esbarrou nem é o colega, na verdade, que causa, que agride. Não, ele é um colega pacífico. Mas ele não viu quem esbarrou. Ele só sentiu que tocaram nele de forma violenta. Então, ele está tão tenso, que a primeira coisa como um impulso dele não foi olhar quem fez aquilo, se foi de propósito ou não. Ele não agiu de maneira intencional. Quando ele girou, ele já reagiu gritando. E aí, esse tipo de circunstância vai ocorrendo com recorrência e vai criando nele um bloqueio, e isso vai formando uma antissociabilização no ambiente escolar, no ambiente que ele frequenta com os primos, com os familiares, com os amigos, dentro de casa. Então, às vezes, é uma situação de entender os impulsos da criança e a origem do impulso e começar a trabalhar o emocional da criança. Para isso, existem técnicas. Técnicas que fazem a criança se acalmar, literalmente, e tem como transformar e acalmar a criança, para que ela fique uma criança acima da média. Existe sim a possibilidade de transformar a criança, acalmando ela e fazendo com que ela fique uma criança acima da média, mesmo tendo TDAH. E nós estamos falando de crianças TDAH aqui, crianças com impulsividade. É real, é possível. Eu tenho as minhas alunas que comprovam isso. Só que para isso, nós temos que fazer um passo a passo, um processo ali, ó, com a criança, para que ela compreenda e aprenda a sair do reagir para o agir intencional. Um agir consciente. E formar isso na mente da criança é algo que se faz com técnica. E a técnica passa primeiro pelo processo dos pais. Aí você vai me dizer assim, tá, mas é com o terapeuta? Tá, mas é com o profissional? Não estamos negando o terapeuta, não estamos negando o profissional, não estamos negando o neurologista, não estamos negando o psicopedagogo, não estamos negando os profissionais e os professores. Ao contrário, estamos dizendo que todos são importantes. Só que eu venho e digo para você,
Você vai procurar um neuropediatra, no máximo que ele vai ficar com seu filho é 20 minutos a cada uma vez por mês, no máximo, em média, de 1 mês ou 2 meses, a cada 1, 2 meses, 20 minutos. Não passa disso, 20 minutos em média a cada 60 dias, as consultas. 1 hora por semana com psicopedagogo ou psicólogo, dependendo da terapia que está fazendo a criança. E vai ficar com o professor 4 horas por dia numa turma de 20 alunos, aonde o seu filho ele não está ali de maneira única, sendo concentrada a atenção a ele. O que a gente fala? Quando acontece isso, ele está no grupo. Como que ele vai aprender tudo isso que eu estou falando para vocês sem uma atenção exclusiva a ele? Quem pode ajudar a criança de maneira efetiva? Aonde a criança fica a maior parte do tempo dela com exclusividade para que ela consiga aprender essas técnicas que nós estamos falando? Com os pais. E por isso que nós falamos em treinamento de pais. Uma técnica que é comprovada, uma técnica comprovada por pesquisas, por neuropsicólogos, que foi feita na Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Não estamos falando aqui de coisas aleatórias. E isso comprova, com essa técnica, que é possível sim transformar a criança com TDAH. A criança que é agressiva, essa criança que não consegue se controlar, essa criança que grita, essa criança que fala. Sabe o que acontece? A criança ela forma essa agressividade e ela fala sem parar. Ela interrompe fala, ela fala gritando, ela faz todo esse tipo de circunstâncias que faz com que ela não sociabilize bem com os colegas. E é possível mudar isso. Tudo isso é possível mudar. Às vezes o diagnóstico demora muito, só que nós podemos começar a ajudar os nossos filhos antes do diagnóstico. 4 a 5% da população tem TDAH, segundo a Organização Mundial de Saúde. Menos de 18% da população brasileira tem diagnóstico. Ou seja, cada 10 crianças, menos que 2 são diagnosticadas e tratadas. Então, nós temos crianças sofrendo. Exatamente isso que eu estou falando para vocês. Dentro da hora do intervalo, medo de sair para o intervalo. Pânico da hora do intervalo. Achando que aquele momento é o pior momento do seu dia. Tá? Pânico de ir para a escola, chegando a chorar porque não quer ir para o colégio. Sofrendo, porque na verdade o que elas têm são TDAH, que é um problema do neurotransmissores frontal decorrente da questão comportamental, que tem sim como resolver. E aí nós vemos as crianças sem tratamento. E aí o que acontece? Eu digo, minha meta é mudar os números. Não quero mais ver crianças sofrendo sem tratamento. Ah, mas eu preciso do diagnóstico completo para fazer esse treinamento? Não, mas a partir que entrar no treinamento, vai entrar no processo para nós encontrarmos o diagnóstico. Porque quando nós vamos atrás da certeza do que se tem, nós temos o quê? Nós abrimos os nossos olhos. É como se tirasse uma venda dos olhos. Tira-se a venda dos olhos e se enxerga de uma maneira diferente. Chega de achar que a criança está fazendo birra. Chega de achar que a criança é assim porque ela quer. Chega de ficarem dizendo que o que falta é um chinelo, ou uma vara, ou um cinto. Não! A criança tem um problema. É neurotransmissor, é comprovado. Não podemos mais ficar no achismo. Temos que ter a certeza se o problema é esse. Então, nós temos que nos colocarmos no lugar da criança. Se imaginem vocês indo trabalhar numa nova empresa. Vamos colocar assim, para vocês entenderem como é que está a mente dos filhos de vocês. E chegou a hora do cafezinho, do intervalo lá da empresa. Todos se conhecem, cada grupinho vai para um lado na hora do intervalo. Digamos que todos façam intervalo no mesmo horário. Você chegou hoje na empresa e ninguém veio falar com você. Como você está se sentindo? Naquele momento você sente tensão porque você quer interagir com o grupo, mas não sabe como. Você observa, mas não sabe o que fazer. Agora imagine uma criança com TDAH, com problemas comportamentais que precisam ser resolvidos. E aí, nós vamos num processo que nós temos que ensinar os nossos filhos
como resolver o processo de sociabilidade dentro da sala de aula, sociabilidade no intervalo, como eles conseguirem conquistar os amigos e eles fazerem relações sociais. Porque essas questões da agressividade não é simplesmente eles serem agressivos com os pais, e sim é uma questão que vai formando o caráter, não é uma questão de caráter, vai formando dores emocionais na criança tão profundas que lá na frente, na vida adulta, vai gerar problemas muito, muito maiores. E aí nós vamos indo para problemas mais sérios. O TDAH é a raiz, aí vem a bipolaridade, a ansiedade, a depressão, dislexia, descalculia, tudo são, né, galhos do TDAH. E aí a criança ela vai entrando num processo muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque ela não está se aceitando e não está se compreendendo, que é o primeiro passo, ela não está compreendendo o que está acontecendo com ela. Porque ninguém diz para ela o que ela tem, como ela funciona, como o cérebro dela funciona, o que está acontecendo com ela. Ela não está tendo noção de como realmente o seu cérebro funciona. Aí pensem, a dificuldade, não se entende. Os outros criticam ela o tempo todo, dizendo que ela é errada, que ela é preguiçosa, que tudo que ela faz está errado. Excluem ela dos grupos. Ah, fazer trabalhinho de escola? Contigo não. É a última a ser escolhida para fazer o trabalho do colégio. Quando está lá na hora do intervalo, os grupos todos se unem e ela fica sozinha. Ela pode ser a pessoa mais inteligente do grupo, mas ela está sentada sozinha, ali comendo o seu lanchinho. E quem sabe triste, porque naquele momento ela ainda não entendeu que ela não precisa dos outros para ser feliz. Ela ainda é criança. E aí, fazer uma maturidade emocional, social, formar uma sociabilidade nessa criança, não é fácil. Não é fácil. E para isso a gente tem que dizer que formar uma inteligência emocional na criança não é simples, necessita de um processo, necessita de um treinamento que inicia pelos pais. Mas se consegue sim. É possível transformar uma criança acima da média e acalmá-la. Transformando o TDAH, porque o TDAH faz crianças de sucesso. Elas se transformam em crianças de sucesso. E depois que elas entendem como funciona o seu cérebro, a forma comportamental que funciona o seu cérebro, elas transformam-se totalmente. É um processo. É um passo a passo, como eu digo. Mas tem solução. Isso eu posso garantir para vocês. Eu sou mãe de uma criança TDAH. Eu tenho TDAH. Não estou falando aqui por meras pesquisas, por livros. Eu trago muitos números, eu trago muitas pesquisas. Eu fundamento a minha fala. Mas, acima de tudo, eu vivo isso todos os dias dentro da minha casa. Eu não estou falando só pelo que diz o livro. Eu estou falando pela experiência. Eu estou falando porque eu vivo isso. Não adianta eu vir aqui falar para vocês tudo isso sem saber como é, sem passar na pele por isso. Então, nós temos que falar para vocês a realidade prática das coisas. Como são as coisas. Para entender o que a criança passa lá na hora do intervalo, nós temos que lembrar como era lá na nossa época da escola. Porque sim, não é fácil o intervalo. E tudo isso ainda mais com a tecnologia hoje, aonde as redes sociais julgam de maneira muito severa. E aí nós vimos assim, mas a agressividade do meu filho, o que está acontecendo? É vinculada à impulsividade, ao TDAH, e eu não consigo entender por que ele está agressivo. Volta um pouco para trás. O que houve? O que aconteceu? Como é que foi o teu dia? Aconteceu o que hoje lá? Fala para mim. Como foi? O que aconteceu? Qual é a origem de você ter batido a porta quando chegou em casa sem motivo nenhum? Porque, como eu digo, às vezes, não é com você. Chegou em casa já batendo a porta. Bum! O
Tu nem sabe o que tá acontecendo. E aí tu só olha assim, tá, esse aí, que houve? Já chegou batendo na porta, eu não fiz nada. Aí tu chega com calma, né? O meu é o Matheus, né? O que foi, Matheus? O que aconteceu? Nada. A resposta que eles te dão é assim, nada. Dá mais 5 minutos. Deixa. Não adianta. Deixa passar. Tá na fúria. Quer um café? Uma torrada? Não. Deixa passar. A mãe fez uma torradinha, vem comer. Tá. Daí ele vem. Aí ele senta. Fala pra mãe o que aconteceu hoje lá no colégio que te irritou tanto. Que eu já sei que aconteceu alguma coisa. Alguma coisa aconteceu. Vai falar tudo. Vai ficar uma hora lá contando. E aí, quando tu viu aquela expressão de fúria, foi embora. Foi, sabe? Esvaziou. Então, às vezes, a agressividade que tá aqui tem uma origem. Tem que buscar o motivo. E às vezes eles não vão descontar lá. Eles vão descontar em mim aqui, que tô em casa, que não fiz nada. Bateu a porta de casa, gritou comigo no quarto, disse não pro café, brigou comigo. Eu não tenho nada a ver com isso, mas mantenha calma. Calma não é contigo, sabe? Vai devagar. Chega na origem. Como eu digo, né, as galinhas da impulsividade. Estavam lá em cima. Ai, então, quando eu estou falando que não é só pela questão do que a gente aprende pela técnica, é por aquilo que nós vivemos, eu sempre digo, é simples, mas não é fácil. Simples é tu te matricular na academia. Difícil é ir todo dia fazer exercício na academia. Mas é possível sim ir para a academia e ficar com saúde. É a mesma coisa nós com os nossos filhos. É simples. Tem um passo a passo, uma técnica. Nós ensinamos como fazer. Só não estou dizendo que é um processo fácil. Se eu disser para vocês aqui que tudo é flores, eu vou estar mentindo e eu não minto para as minhas alunas, eu não minto para ninguém da minha rede. É um processo que tem que ter um passo a passo, tem a participação dos pais, tem a participação de todo mundo. No entanto, é possível sim, é realidade sim, e eu sei disso por causa de mim e das minhas alunas, que tem um resultado real. Mas tem que se dispor a fazer o processo. É possível. Tenho certeza. Toda criança consegue atingir a transformação e conseguir ficar com seu filho acima da média, conseguindo acalmar a criança. É possível. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que esse processo tenha a possibilidade de se alcançar. Agora vamos para as dúvidas aqui. Diz que o Gabriel não fala o que acontece na escola, apesar de insistir. Às vezes ele não vai falar o que aconteceu na escola diretamente, mas às vezes é o seguinte, é o processo de aprender a ouvir em vez de escutar. Sentar num momento mais confortável, bater um papo, trazer de uma maneira diferente a conversa para saber o que está acontecendo lá. Deixa eu ver quem mais. Meu filho anda muito agressivo, vou corrigi-lo, ele grita e me avança. Quando a criança chega ao ponto de se avançar fisicamente, está um pouco mais grave. O que eu aconselho? Neuropediatra, psiquiatra infantil, psicólogo, verificar essa situação. E ele tem TEA. Às vezes, dependendo do grau da situação, há casos que há necessidade de medicação. Então, é muito importante o acompanhamento com os profissionais adequados. Até porque o caso do TEA é um pouquinho mais avançado e, às vezes, dependendo, tem que estar regulada a medicação. E o acompanhamento médico para TEA é muito mais com frequência do que do TDAH. Meu filho tem TDAH mais depressão, imaturidade, tem 16 anos e tem medo de várias coisas e não gosta de se enturmar. É exatamente aquilo que eu estava falando sobre os problemas vinculados à sociabilidade. Nesse caso, na adolescência, gerou depressão. Pelo que eu estou vendo, até síndrome do pânico, dependendo da situação como você está falando, né?
Tem que cuidar se ele não está entrando em síndrome do pânico nessa situação, tá? Porque já que ele está não querendo se enturmar, depende se é depressão ou se ele está com pânico, são coisas diferentes. E aí a gente tem que ver o que é cada caso, tá? Isso daí seria uma consultoria individual, eu não posso te ajudar de maneira coletiva. Realmente está difícil demais. Tenho 2 filhos, meu menino tem 16 anos, ele é tímido demais, já calmo demais, mas a menina, ó, pode ser que ele tenha somente déficit de atenção. Mas a menina já é agitada demais, fala alto, sem paciência, não para de falar 1 minuto. Impulsividade pode ter, no caso, hiperatividade. Meu filho escuta com frequência que está errado. O pai do meu filho fala direto que ele só faz coisas erradas. Isso me dói muito. Esse processo precisa haver a transformação da visão do problema. Para isso, precisa do conhecimento, do entendimento do que é o TDAH. E para isso, ele tem que entender o que é TDAH. Então, ele tem que vir e entender o que é o TDAH. Então, às vezes é dito para um pai assim: o seu filho tem TDAH. Mas não disse o que significa, não explicou como é que funciona, não explicou o que é neurobiológico, não explicou que é um problema real, não explicou que é uma questão do neuroglobo frontal, que é biológico da criança, que não é uma questão comportamental, que ele não faz aquilo porque ele quer. Não deu uma série de explicações para o pai. Aí o pai acha que é tudo comportamental, que ele está fazendo birra, que ele faz isso porque ele quer. Então, ele está falando isso por falta de conhecimento. E aí está havendo conflito no casal, Cícero. Nós não queremos que a família entre em conflito, nós queremos harmonia na família. Então, o que se faz nesse caso? Muitas vezes uma consultoria individual ajuda muito. Eu tive uma aluna que ajudou extremamente na consultoria individual, porque se traz pai e mãe para a consultoria individual. E aí se comunica as circunstâncias, e aí o pai cria consciência. E nesse processo de consciência, a criança evolui muito mais, tá? O meu chora, berra demais. O choro, dependendo da idade, é uma das formas de expressão da impulsividade e da hiperatividade. Por quê? Porque quando a criança ela é contrariada e ela tem impulsividade, ela é pequena, ela vai chorar intensamente, tá? Porque o que aconteceu? Você deu a barreira do limite e ele não quer aceitar o limite. E tem que ver se é só TDAH ou tem TOD junto, que é o transtorno opositor. E aí, se é só TDAH, é por causa da barreira do limite. É um pouquinho mais fácil do que quando tem TOD junto. E o transtorno opositor é um pouco mais complexo. Mas no caso, é justamente por isso. Ele fica agressivo e a agressividade dele ele joga no choro. Um beijo a todas. Tchauzinho, pessoal.